Falar de adoção é falar de um tabu, é falar de crenças, de mitos, e é um comportamento que a gente tem que mudar, é uma forma errada de se falar da adoção. A adoção a gente tem que falar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais tranquila, é do nosso dia a dia, é lidar com a adoção de uma forma mais leve. Adoção tardia, que é o nosso tema, bom, primeiro, toda adoção ela tem que ter um tripé. Ela tem que passar pelo biológico, porque nós nascemos, ela tem que passar pelo judiciário, e ela tem também que passar pelo meu querer, o meu desejo, a minha busca, né, a minha realização. E a adoção tardia tem mais um porém. Então nós temos aí 4 pés, 4 pontos para a gente se basear na adoção tardia, que é o meu investimento, o tanto que eu estou querendo investir nessa relação, o tanto que eu desejo investir e buscar essa filiação, porque quem vai fazer uma adoção tardia tem que estar consciente da importância dessa filiação, da importância desse pertencimento e desse investimento afetivo, esse investimento emocional. É uma adoção, adoção tardia é uma adoção trabalhosa? Porque as crianças elas já vêm de uma vivência, de um abandono, de uma história de vida que foi cruel. E ela entra numa família, e essa família já tem todo um código, já tem toda uma forma de conversar, uma forma de lidar, já tem uma cumplicidade, e ela está entrando nessa família. Então ela precisa, além de se sentir segura, que essa família precisa dessa segurança, ela precisa acreditar nessa segurança, ela também tem que aprender uma nova linguagem, um novo código, é uma forma dela estar se sentindo realmente acolhida e perceber que ela faz parte dessa família. O que a gente pode falar, né, dessa adoção tardia? A adoção tardia ela tem que ser muito bem preparada, os pretendentes precisam ser muito apoiados, precisa ter uma rede, porque tem alguns comportamentos que são típicos da adoção, principalmente da adoção tardia, né? Que é a criança dar uma regredida, tá? É a criança querer muito pertencer a essa família, como ela quer muito estar dentro dessa família e se sentir membro dessa família. Muitas vezes ela se submete a certas coisas e ela se força a ser parecida com essa família. Ela vai em busca disso, e é muito interessante porque o social também faz muito essa força. Então junta uma força que é como se obrigasse todo mundo a ser muito parecidos para se tornar família. E isso não faz uma família acontecer. O que faz uma família acontecer é realmente a parte afetiva. Eu investir nessa filiação, é o saber que vai ter um dia que vai estar muito tranquilo e o outro dia não vai estar nada tranquilo, porque as relações elas são feitas assim, de encontros e desencontros, mas o mais importante é que a gente queira os encontros. E esses encontros eles têm que ser muito... não pode ser achar que foi Deus que mandou, que tudo acontece porque o divino está presente. Não, não é isso. Acontece porque eu tenho um desejo, acontece porque eu quero ir buscar essa criança, acontece porque eu quero que essa criança se transforme em meu filho. Então existe uma diferença. Eu quero uma criança ou eu quero um filho? Se eu quero um filho, eu vou ter que batalhar por essa filiação. E nessa filiação, quando é uma adoção tardia, que é uma adoção um pouco mais velha,
como eu já falei há pouco, tem alguns aspectos. Então a criança, quando ela chega na família, ela regride, ela tenta realmente ser muito boazinha, ela quer pertencer a essa família, ela tenta ser muito parecida com a família. Outro aspecto que aparece é uma agressividade. A criança mostra uma certa, num primeiro momento não, mas depois ela mostra uma certa agressividade. Muitas vezes a agressividade é voltada para a figura materna, né? Porque normalmente é a figura que está mais perto. É a figura, quase todos nós temos um mundo feminino muito maior de figuras femininas, né, do que a figura masculina. Então elas têm essa tendência. São crianças que, quando estimuladas, elas aprendem muito rápido, elas querem aprender, elas têm ânsia, elas têm fome de aprender, fome de entender, mas muitas vezes elas não têm, não é uma capacidade, mas falta a elas assim, a base para compreensão, para entender, para se sentir mais confiante em lidar com os conceitos. Porque são crianças que durante muito tempo usaram de energia para sobreviver e não para viver. Então, quando elas entram numa família, que elas se sentem seguras, que elas se sentem acolhidas, a tendência dessas crianças realmente é começar todo esse processo dessas regressões, porque aí elas vão poder viver, aí elas vão poder trabalhar a segurança, elas podem relaxar, elas podem realmente mostrar quem são, tá? O que mais que eu poderia estar falando sobre adoção tardia, né? É uma adoção que a criança traz um passado muito vivo, então não tem como a gente eliminar esse passado. Muita gente diz, não, tudo bem, né? Muda o nome, ou pede, olha, daqui para frente vai ser diferente, esquece o que passou. Impossível, impossível, é a história dela. Quando você tenta dizer para essa criança, olha, esquece o que passou, você faz uma cisão e você não adota a criança como um todo, ou o adolescente como um todo. Você adota parte. E quando você adota parte, você tem parte da pessoa. Você não tem ela no todo. E ela precisa ter realmente consciência, se apropriar do passado para poder ter uma energia de modificação, de transformação, para que essa resiliência possa aparecer e dessa resiliência ela realmente decidir um novo enfoque, uma nova forma de trabalhar, uma nova forma de viver, novos padrões de vida, né? E que ela possa realmente querer esta família. Porque toda criança, todo adolescente quer, é o desejo, é uma família. Mas para se adaptar a esta família, muitas vezes ele precisa lidar com uma realidade. E essa realidade deles é uma realidade crua, é uma realidade cruel, porque foi desse jeito, porque teve vários abandonos. Então a gente precisa lidar com esses abandonos. Por mais que muitos pais desejam, né, eliminar esse passado, faz parte, o abandono faz parte. E ele só vai conseguir realmente pertencer, se ele trouxer toda a bagagem dele e abrir essa bagagem e as pessoas poderem lidar com essa bagagem de uma forma muito mais tranquila, tá? Então a adoção tardia é uma adoção possível, não é impossível, é uma adoção um pouco trabalhosa, mas é uma adoção que vale a pena e nós precisamos realmente trabalhar com um outro enfoque, acreditar que vai dar certo, dar uma certa sustentabilidade para essas crianças, para ela um suporte para elas terem esse prazer de ser chamado de filho e filha.